Olá, chegou a hora do nosso encontro aqui no ADNews TV e no programa de hoje você confere a cobertura da festividade do Círculo de Oração na Congregação da Encruzilhada. A comissão se reuniu em uma tarde juntamente com a igreja para agradecer a Deus pelos 41 anos do trabalho que ainda hoje tem irmãs que participaram desde a fundação. Você também vai ver as notícias da EDPE com os eventos que chegaram até a nossa produção e mostraremos aqui no programa. E os destaques do Jornal ADNews do mês de abril, que está recheado de coisas boas. E falando em jornal, você também confere o comentário de um dos textos do ADNews, hoje no espaço do colaborador. Chame toda a sua família para acompanhar o programa, porque o ADNews TV já começou. A gente começa falando dos eventos que aconteceram na IEDPE por todo o estado. Nos municípios de Sirinhaém e Floresta foram realizadas cruzadas evangelísticas. Em Floresta, as pessoas foram evangelizadas e algumas se renderam a Cristo, aceitando-o como único e suficiente Salvador. Em Sirinhaém, a cruzada Boas Novas aconteceu no Engenho Pontual, no setor 6, e almas também se renderam a Cristo. No último fim de semana, em Vitória de Santo Antão, setor 4, foi realizado o pré-congresso de jovens, que contou com a presença de muitos irmãos que puderam entoar louvores a Deus e sentir a sua presença. O evento antecedeu o 12º Congresso de Jovens, que teve início no dia 18, última quinta-feira, e segue até este domingo 21, no pátio de eventos do município, com o tema Jesus, a luz do mundo. No setor 1, no Cabo de Santo Agostinho, foi inaugurado o templo da congregação de Engenho Novo. Nós já visitamos esse templo e mostramos a reforma aqui no ADNews TV no ano passado. Agora, depois de 25 anos em funcionamento, o templo ganhou nova fachada e teve sua capacidade ampliada. O evento de inauguração contou com a presença de toda a igreja local. Os irmãos agradeceram pela casa nova e juntos adoraram a Deus. A Área 17, em Camaragibe, na região metropolitana do Recife, realizou um culto jovem missionário que contou com a presença do jovem Anderson Leão, filho dos missionários da EDPE, evangelista Anselmo Leão e irmã Carmen, que cooperam na missão em Cusco, lá no Peru. Na ocasião, o jovem contou algumas experiências do campo missionário que fortaleceram a fé dos irmãos presentes e os incentivaram a continuar orando pela obra missionária. E lá na República Argentina, em Mendoza, a igreja se reuniu para promover uma pequena reforma de ampliação no templo sobre a responsabilidade do missionário Lorival Neto, que recentemente chegou à região. A obra missionária da nossa igreja continua crescendo e vidas continuam sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. Voltando aqui para o Recife, hoje vamos mostrar um pouco da festividade do Círculo de Oração do Templo da Encruzilhada. A comissão celebrou os feitos do Senhor em um culto de gratidão que contou com a presença da direção dos círculos de oração no estado, da comissão do Templo Central e também de toda a igreja local. Você vai saber mais sobre como foi a festa agora na matéria. Com uma festa avivada e cheia de agradecimentos, a comissão do Círculo de Oração na Congregação da Encruzilhada comemorou seus 41 anos no mês de fevereiro. A celebração durou toda a tarde e foi marcada pela adoração. Foram meses organizando os preparativos e jejuando por esse dia, todas as sextas-feiras, enquanto aconteciam as reuniões do Círculo de Oração com as mais de 70 mulheres que compõem a comissão, além das que cooperam com o trabalho semanalmente. E mesmo durante essa fase de preparação, Deus já estava operando e respondendo às orações. Um dia desse nós estávamos aqui numa sexta-feira na consagração e parou o carro da polícia e ele pediu para parar e deram ré. Ele chegou aqui na frente, a igreja está aberta, tá. E quem é a dirigente? O irmão ficou assim meio, sem saber, desconcertado. E fez, a irmã Dailda. Irmã Dailda disse, Senhor, irmã, eu quero me entregar para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Quem faz isso é Deus. E o que a gente pode fazer? Agradecer. E foi movida por esse sentimento de gratidão e incentivo à permanência da busca pelas coisas de Deus que ela escolheu o tema da festividade. Eu quero um tema que traga as irmãs para mais perto de ti. Eu quero um tema que desperte nela o desejo e a vontade de buscar mais, de orar mais, de se consagrar mais. Aí foi quando eu estava no culto de domingo na igreja, esfolhei, quando eu abri Gênesis,
24, eu disse, meu Deus, e desceu a fonte e encheu o seu cântaro e subiu aqui no livro de Gênesis 24 e 16. Ele disse, é esse. E nesta busca, as mulheres desse círculo de oração só têm a ganhar. Não importa a idade, elas estão aqui toda semana perseverando em oração. Tem sido assim com a irmã Maria Angelina há pelo menos 30 anos. E eu creio no meu Deus, que eu só vou sair daqui quando ele vir me buscar. Se ele quiser me preparar logo, ele me prepara. E se ele não quiser, eu vou ser socorrido e ele lá, ele me resolve. Desta forma, as gerações vão passando, mas o serviço de seguir intercedendo pelas causas umas das outras vai se perpetuando com o passar dos anos. E nós ficamos muito felizes de ver que os anos passam, são décadas, não é, de serviço ao Senhor. No estado de Pernambuco são mais de 75 anos já de círculo de oração, pois o trabalho de círculo de oração no Brasil começou aqui no nosso estado, né, lá em Casa Amarela. E graças a Deus, né, porque temos visto gerações se sucedem de irmãs. Neste aniversário mesmo havia 4 irmãs que eram do grupo inicial, do primeiro ano, né? E nós ficamos felizes de ver que as gerações novas chegam e também abraçam a obra, não é? Cooperam e com muita alegria têm servido ao Senhor. Chegou a hora de conferir os destaques do Jornal AD News do mês. Vamos lá? A primeira dica que eu dou para você hoje é o texto da seção Notícias do Universo Cristão, no caderno Evangelismo. Você vai ver que os líderes políticos chineses estão tentando tornar o cristianismo mais chinês, ou seja, tentando aproximar o cristianismo à cultura da China. A reforma propõe, inclusive, mudanças nas escrituras, criando uma nova versão da Bíblia, além da inserção de músicas partidárias durante os cultos cristãos. Mais detalhes dessa decisão preocupante você confere nessa edição do AD News. Em testemunho, você vai ver a história real do irmão Abimael Matias. Ele fala sobre a cura de uma infecção nos ossos que o deixou acamado por bastante tempo. Fala também da mudança de vida após a sua recuperação. Hoje, ele coopera como presbítero da igreja e está realizado por poder ter voltado às suas atividades normais. O testemunho está na íntegra na página 17 do nosso jornal. Você que também tem um testemunho pode vê-lo estampado no jornal AD News. É só enviar para a gente um e-mail pelo cartas@adnews.jor.br. O nosso desejo é compartilhar o que Deus fez na sua vida para muitas pessoas. Outra dica que eu trago para você é o texto da editoria de família. O mês de abril começa com a comemoração ao Dia da Mentira. E aproveitando esse gancho, a equipe do jornal fez um texto que fala das consequências da mentira dentro do nosso lar, no seio da família. O evangelista Fábio Benício foi um dos entrevistados para a matéria e alertou que, como cristãos, temos que aborrecer a mentira, já que qualquer ação que seja baseada nessa prática está fadada ao fracasso. E ainda falando sobre o jornal AD News, hoje temos o recado de um dos nossos colaboradores, o evangelista Valber Gustavo. Ele escreveu o texto de opinião da matéria principal desta edição, que aborda a questão do amor ao próximo, fazendo um paralelo com o amor que as pessoas dedicam às coisas ou aos animais. Você acompanha no vídeo a dica do evangelista. Olá, paz do Senhor, você querido leitor do nosso AD News. Você deve ter percebido que no mês de abril nós escrevemos um artigo intitulado Amor ao Próximo. E o texto bíblico base para essa reflexão está em Mateus capítulo 22, a partir do versículo de número 35, que eu quero ler aqui para vocês. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observe que Jesus resumiu todo o conteúdo da lei, isto é, do Antigo Testamento, e por que não dizer de toda a Bíblia Sagrada, em apenas 2 mandamentos, a saber, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. E o que nós escrevemos nesse artigo é que essa capacidade sublime, maravilhosa, que Deus deu a cada um de nós de amar,
deve ser desenvolvida, deve ser direcionada somente para as pessoas e não para as coisas e muito menos para os animais. É verdade, e nós deixamos claro isso, que é possível desprender uma certa dose de afeto tanto para os animais como até mesmo às vezes para algum objeto. Mas o crente em Cristo Jesus, o verdadeiro cristão, deve entender que essa maravilha que é amar, essa maravilha que é compartilhar aquilo que somente o verdadeiro salvo tem, que é o amor de Deus no seu coração, pois a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem derrama o amor de Deus em nossos corações, e nós sabemos que só é a habitação do Espírito Santo aqueles que servem a Jesus, aqueles que passaram pelo processo da regeneração. Então, o salvo, ele não pode ir e não pode imitar essa conduta que se verifica no mundo, onde as pessoas amam, onde as pessoas idolatram, onde as pessoas veneram, onde as pessoas desprendem doses exageradas de afeto, de sentimentos para com objetos pessoais e também para com animais, chegando até mesmo a colocar os animais acima dos seres humanos, acima das pessoas. Não, o crente deve cuidar e cuidar bem e proteger os animais, pois esse é um mandamento bíblico, nós deixamos isso muito claro, desde o Éden, passando ali por toda uma legislação mosaica de como lidar com os animais, até mesmo no Novo Testamento. Não há respaldo bíblico algum para se maltratar, para se menosprezar os animais. Agora, eles têm o seu lugar, porque eles não são pessoas. Eles são seres vivos, criados por Deus, dotados de um instinto de sobrevivência e de um certo instinto para o relacionamento. Mas amar somente deve ser uma atitude tomada em relação a Deus e em relação aos demais seres humanos. Sejam eles professantes da nossa fé ou não. Sejam eles amigos ou até mesmo inimigos. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que nós possamos cada dia mais cumprir o maior de todos os mandamentos da lei, que é amar a Deus, e o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Deus em Cristo continue vos abençoando. Recado dado, não deixe de adquirir o seu exemplar do Jornal AD News na congregação mais próxima de sua casa ou no estande da Editora Bereia ao lado do Templo Central. O nosso programa já está chegando ao fim, mas semana que vem nós temos um encontro marcado a partir das 3 horas da tarde na tela da Rede Brasil. Se você perdeu alguma coisa, pode rever o programa completo no canal da Rede Brasil no YouTube, o Rede Brasil Oficial. E você já sabe que este programa é feito com a sua colaboração. Você pode mandar conteúdo. Além do nosso e-mail, estamos também no Facebook e no Instagram como AD News Oficial. E ainda temos um canal direto com você pelo WhatsApp. O número é o 99468-8983. Eu me despeço por aqui e espero você na próxima semana. Até lá!